Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino e neste vídeo nós vamos dar continuidade a nosso comentário sobre a revista A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos vendo no decorrer desses vídeos que o livro de Jó não é um livro mitológico, conforme os críticos que são desonestos afirmam, porque existem muitos críticos e céticos honestos, mesmo não se devotando à prática da piedade ao que diz respeito ao livro de Jó ser a palavra de Deus, eles atestam, não todos, que o livro de Jó é um livro histórico com uma pessoa real. E, entre outras coisas que nós temos apresentado e aprendido, nós vamos dar continuidade a este nosso comentário, que está ajudando muitas pessoas, tá certo? E nós estamos exatamente na sexta lição, que diz: a teologia dele faz. Só os pecadores sofrem? Vamos começar vendo o texto áureo, como de costume nós fazemos aqui, tá certo? O texto áureo diz o seguinte: lembra-te agora qual é o inocente que jamais padeceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Jó capítulo 4, versículo 7 e o versículo de número 8. E a verdade prática diz o seguinte: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Essa verdade prática tem que nos fazer, ou pelo menos me fez fazer pensar o seguinte: que Deus é transcendente e não abandonou o planeta Terra e nem a sua criatura humana. Deus é transcendente e imanente. Deus está acima do tempo, mas ele interfere no tempo, tá certo? Isso vai acontecer com Jó. Temos a leitura bíblica em classe que se encontra em Jó capítulo 4, verso 1 ao 8, Jó capítulo 15, versículo 1 ao 4 e capítulo 22, verso 1 ao 5. O objetivo geral da lição é o seguinte: destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. Então, Elifaz, nós que somos adeptos da dispensação, utilizamos esta corrente de pensamento que é bíblica para interpretar certos aspectos bíblicos. Ou seja, no caso de Jó, existe uma dispensação, diferente do caso da nossa dispensação. Então, é a forma de Deus trabalhar e tratar ou intervir naquele tempo, naquela circunstância. Sendo ele faz um homem, de certa forma, equivocado em seu discurso, é porque ele estava limitado no seu tempo. E nós vamos explicar algo mais sobre isso no decorrer do vídeo. Mas mesmo assim, qualquer ser humano tem uma teologia, sendo certa ou errada. Inclusive, o próprio diabo e os demais anjos, que hoje são demônios, têm teologia. O ser humano foi criado para a teologia, para a filosofia, para a sociologia, entendeu? Não existe ser humano que não foi criado para isso. Até as culturas mais primitivas, se nós podemos utilizar o termo primitivo, não no sentido de depreciação ou no sentido de discriminatório, mas no sentido de que algumas civilizações não são tão desenvolvidas, essas civilizações têm uma espiritualidade, ou seja, têm uma teologia. Sendo certo ou errado, todos têm uma teologia. O objetivo específico é o seguinte: apontar a defesa dele faz acerca da justiça retributiva, mostrar a associação dele faz a respeito do pecado, a queda da tradição religiosa. Terceiro, identificar o abismo que ele faz diz existe entre o Criador e a criatura. Ele faz
representa bem a, a teologia da prosperidade hoje. No sentido de que aquela expressão, pare de sofrer. Elifaz estava dizendo a Jó, Jó, pare de sofrer, você pecou, pare de sofrer. É os que nós encontramos hoje em dia, não exatamente amigos, mas denominações com o mesmo perfil de Elifaz. E essas denominações, amigo, meu ouvinte, evite estar presente, busque uma igreja bíblica, busque a palavra de Deus, tá certo? Temos a introdução que diz o seguinte: ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava um homem de Uz. Para Elifaz, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam em hipótese nenhuma por reveses. Diferentemente do que estávamos acostumados, o povo daquela época, a experiência de Jó, a vida de Jó, vai ser uma refutação ou vai dar um novo horizonte para aquela teologia defasada. É fato que quem peca padece e quem não peca é abençoado. É fato, isso não tem como negar. Porém, a aplicação, a contextualização, a forma como está sendo conduzida por ele faz, torna aquela teologia equivocada, falsa, errada. Então, vamos ver aqui, eu vou fazer um resumo geral de todos os 3 tópicos para a gente poder entender bem o que está acontecendo, o âmago dessa lição, tá certo? Tem muita coisa que eu anotei aqui, mas eu vou ser bem resumido, tá certo? Então nós estamos fazendo o que nessa lição? Estamos tentando entender 2 situações. O ponto principal é Jó, as expressões de Jó, e os personagens secundários. Nesse caso, Elifaz. Elifaz vai utilizar algumas coisas da sua cultura, da sua época, da sua sociedade religiosa, tá? Era um homem devoto a Deus, tá certo? Evitava, de certa forma, aí a idolatria, tá certo? Mas todos nós somos passíveis a falhas, tá certo? Bem, vai apresentar 3 tipos de discurso no decorrer do tempo que ele tem. O mesmo vai defender e aplicar, por exemplo, a justiça retributiva, a tradição do pensamento religioso de sua época e a transcendência divina. Olha, pelo que eu pesquisei, ele vai utilizar essas coisas de maneira equivocada, tá certo? Em vez de fazer uma hermenêutica, uma exegese bem equilibrada. Até porque também vai representar um tipo de falso profeta, porque ele vai ter contato com um espírito no qual ele próprio não sabe se é de Deus ou o Espírito Santo de Deus ou mesmo um demônio. Ele não sabe quem é, não consegue identificar. É por isso que a sua teologia já estava seduzida pelas ações de Satanás. Do mesmo modo que Satanás conseguiu entrar na família, no comércio de Jó, vai entrar agora nesses amigos, para assim trazer uma fé sem um norte. Bem, a teologia dele se posiciona contra a doutrina da graça de Deus. O que significa doutrina da graça de Deus? Ou seja, nós somos salvos, Jó foi salvo, Jó foi abençoado. Tá certo? Eu ou você pode ser abençoado materialmente ou espiritualmente, não porque pagamos algo a Deus, retribuímos algo a Deus e Deus nos dá algo. Não. A graça de Deus nos diz o seguinte, que nós não merecemos absolutamente nada, mas Deus, por sua misericórdia, nos concede perdão, paz e mediação, um retorno, tá certo, aos céus.
A vida e a teologia de Jó ensina que mesmo servindo a Deus, isso não nos torna imune, protegido às tribulações ou provações, tá certo? Isso não pode deixar de ser dito. E Jó, se você percebeu em Jó, se você vai perceber em Jó que os cristãos ou os que se devotam ao Deus monoteísta, ao Deus judaico-cristão, o Deus trinitário, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá certo? Conforme os credos, conforme as escrituras, são os que mais padecem perseguição, tristeza, sofrimento, muitas vezes até a ausência da fé, tá certo? O nome, veja só, que o nome Elifaz significa meu Deus é forte. Veja que nome interessante. Elifaz procede de Tamã. É um território que viria a ser ocupado pelos filhos de Edom. Outros pesquisadores que estudam a Bíblia, e especificamente o livro de Jó, pensam que Elifaz não era um teólogo como Enoque e Jó, tá certo? Ele era diferente. Mas era uma diferença que não fazia diferença. O fato de Elifaz criar uma argumentação voltado para o aspecto teológico era apenas fruto de seu conhecimento limitado ou influenciado por algum espírito esquisito e desconhecido. É preciso este conhecimento, por meio deste conhecimento limitado que ele propagou erros teológicos. Primeiro erro teológico, por exemplo, ensinava que os verdadeiros justos sempre prosperarão, ao passo que os pecadores sempre sofrerão. Isso não é verdade. Dizer que os justos prosperam, isso não, muitas vezes não acontece. E dizer que os pecadores sofrem, também isso não acontece, na maioria das vezes. Às vezes é ao contrário. É os pecadores que prosperam de uma forma tão imensa que muitas vezes se temos tentados a deixar a fé. E enquanto nos tornamos justos, sofremos tantas perdas, tanto sofrimento, e ficamos, oxe, que coisa estranha é essa? Segundo, a pobreza e o sofrimento sempre subtendem pecados. Então, se eu sofro e se eu estou pobre é porque estou em pecados. O livro de Jó dá um basta, um ponto final contra este pensamento equivocado e desequilibrado. Pensava que a provação de Jó era uma expressão máxima do juízo de Deus. A origem desta teologia equivocada e de forma que foi usada de má fé e de maneira errada vem daquele que rodeia e passeia a terra, nada mais nada menos que é o Satanás. Em Jó capítulo 4, verso 13 ao verso 17, não é o Espírito de Deus que aparece a Elifaz, mas é o espírito da heresia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1. Depois você consulta esse texto. Para combater a teologia de Elifaz, precisamos pregar a graça de Deus. Isaías capítulo 64, versículo 6 e Malaquias capítulo 6, versículo de número 6. Podemos concluir nesta lição que uma teologia desequilibrada, sem a contextualização, sem o contexto, conduz a uma religião ignorante e totalmente errada. Eu quero convidar você a compartilhar este vídeo, a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações toda vez que aparecer novos vídeos, novos conteúdos no nosso canal, e a deixar talvez um comentário que você queira comentar conosco, deixar a sua opinião. Fique à vontade. Na descrição do vídeo você pode deixar os seus comentários, tá certo? De forma respeitosa. E assim eu quero agradecer a sua atenção e espero ter ajudado você no entendimento desta lição que é muito preciosa, tá certo? Para os nossos dias, para a nossa vida pessoal, privada, particular e coletiva. A teologia dele faz. Só os pecadores sofrem? Não. Todos sofrem por diversas razões que a Bíblia agora apresenta. Hoje nós temos a Bíblia completa, inerrante, infalível, inspirada por Deus, e podemos compreender toda a circunstância e deixar de lado as nossas opiniões e termos fé cada dia mais.
Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. E se Deus nos permitir, tá? Até o próximo vídeo.